A Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, através da Lei Paulo Gustavo. Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Lepeti, apresentam 24ª Mostra Curta Circuito 2024. Transgressoras Brasileiras do Cinema. Paraíba Mulher Macho. Direção: Tezuka Yamazaki. São Paulo, 1983. 87 minutos. Paraíba Mulher Macho. Um cinema de mulher. Por Alcilene Cavalcante. Tezuka Yamazaki, 1949. Diretora do longa-metragem de ficção Paraíba Mulher Macho, lançado em 1983, nasceu em uma fazenda de café no Rio Grande do Sul, sendo descendente de japoneses. Passou a infância e a adolescência em Atibaia, no interior de São Paulo, seguindo para Brasília em 1970, para cursar arquitetura e urbanismo, mas direcionou seus estudos para o cinema entre 1970 e 1972, na Universidade de Brasília, UNB, até o curso ser fechado, naqueles anos de regime militar. Já bem envolvida com a área e com as pessoas que realizavam filmes, no Distrito Federal, mudou-se para o Rio de Janeiro, a fim de concluir o curso universitário em cinema, na Universidade Federal Fluminense, UFF, o que aconteceu em 1975. Quando Tezuka realizou Paraíba Mulher Macho, já era uma cineasta experiente. Havia lançado em 1980 o seu longa-metragem de estreia, o aclamado e premiado Gaijin, Caminhos da Liberdade, que enfoca a imigração japonesa no Brasil, remontando o início do século XX, tendo como protagonista uma personagem feminina. Havia desenvolvido funções de destaque, assistência de direção, fotografia, cenografia e produção executiva, na realização de filmes de renomados diretores do cinema novo, como, por exemplo, em O Amuleto de Ogum, 1974, e em Tenda dos Milagres, 1977, de Nelson Pereira dos Santos, e em Jorge Amado no Cinema, 1977, e em A Idade da Terra, 1978-1980, de Glauber Rocha. Além disso, trabalhou com os cineastas Leal Rodrigues e Paulo Thiago. Acrescente-se que assinara a direção do curta-metragem Bon Odori, referente a uma dança de origem japonesa, da cidade de Fukushima, e do documentário Cinema, Embaixador do Brasil, 1981. Embora tenha trabalhado com diretores de destaque do cinema novo, reconhecendo que Nelson Pereira dos Santos tornou-se o seu mestre desde a faculdade e que trabalhar em seus filmes lhe rendera muita experiência, Tezuka não se filiou à perspectiva desses cineastas, preferindo valorizar a diversidade estética do cinema. Tanto é que assinalou, abre aspas, recordo-me que Gaijin causou um certo estupor por não seguir linhas estabelecidas na época. Nem era cinema novo, nem era pornochanchada. Eu gosto dessa variedade. Fecha aspas. Simões, 2004, página 111. Para ela, o cinema não configurava um instrumento para se defender, abre aspas, tratados sociológicos, fecha aspas, tampouco para exprimir suas, abre aspas, questões existenciais, fecha aspas. Esteves, 2013, página 178. Talvez por isso, da extensa e bem-sucedida carreira cinematográfica de Yamazaki, que passa por diferentes títulos do cinema e da televisão, tendo sido ela uma das cineastas brasileiras de maior audiência nos anos 1990, com seu trabalho contratado comercialmente para realizar filmes com a Xuxa e outros com Renato Aragão, é possível assinalar que seus dois primeiros longas-metragens inserem-se na perspectiva dos filmes realizados por mulheres no Brasil, especialmente nos anos 1970, sob a rubrica Cinema de Mulheres. As teóricas feministas do cinema Claire Johnston, 1973, e Laura Mulvey, 1975, entre outras, guardando suas especificidades teórico-metodológicas, voltando-se para o cinema realizado por mulheres, até os anos 1970, destacaram a relação que certa cinematografia de mulheres estabelecia com o ideário feminista da época, quanto à emancipação e à autonomia das mulheres. Esse cinema, diferente daquele realizado predominantemente pelos homens,
elegia o protagonismo de personagens femininas, não para impulsionar um personagem masculino, mas para desenvolver a narrativa e questionar os papéis socialmente atribuídos às mulheres, que reforçava o sistema patriarcal, basicamente a subserviência feminina e a sua inferiorização. Além disso, Johnston, particularmente, chamou a atenção para a inovação da linguagem cinematográfica, nessa chave, ao romper a narrativa clássica, configurando um contracinema. Veiga, 2022. Sem detalhar os limites do cinema de mulheres, debatido inclusive no âmbito da própria teoria feminista, enfatiza-se que o filme de Tezuka Yamazaki, em análise, pode ser inscrito em tal perspectiva à medida que traz para o quadro Anaíde Beiriz, interpretada por Tânia Alves, poetisa, professora e escritora paraibana, como transgressora do papel socialmente reservado às mulheres, nos anos de 1920 e 1930. Especialmente no que diz respeito à sexualidade e ao matrimônio. No filme, o lugar reservado socialmente às mulheres é problematizado pela trajetória dessas personagens e pelo relacionamento que ela vivencia com o advogado e jornalista João Dantas, interpretado por Cláudio Marzo. Esse personagem, por questões de natureza moral relativas à honra, que sempre guardam conexão com a política, assassinou João Pessoa, interpretado por Valmor Chagas, governador da Paraíba e candidato à vice-presidência da República na chapa de Getúlio Vargas, em 1930. Do mesmo modo que em Gaijin Caminhos da Liberdade, esse segundo filme de Tezuka Yamazaki dialoga com a história, construindo um enredo ambientado no passado. Contudo, o filme não é um documentário, inscrevendo-se na perspectiva dos filmes políticos realizados entre os anos 1970 e 1980, que, abre aspas, encenam o passado para pensar toda uma configuração de problemas políticos do presente, fecha aspas. Xavier, 2001, página 86. Assim, Paraíba Mulher Macho é um convite para se entrar em certa atmosfera do ocaso da ditadura civil-militar no Brasil, observando alguns aspectos que marcaram o período de transição política, no qual o filme foi realizado. Antes do filme. A proposta do filme Paraíba Mulher Macho surgiu quando do lançamento de Gaijin, em Londrina, Paraná, em 1980. Na ocasião, Tezuka Yamazaki conheceu o escritor paraibano José Joffre, pai do seu amigo José Joffre Filho, que lhe presenteou com um livro de sua autoria sobre a história da Paraíba. Através deste livro, a cineasta tomou conhecimento sobre a existência de Anaíde Beiriz e, a partir dali, passou a elaborar o roteiro do filme, juntamente com Joffre Filho. O escritor, por sua vez, passou a lhes fornecer a pesquisa sobre o tema, que servia também de embasamento para outro livro que ele escrevia, Anaíde Beiriz, Paixão e Morte na Revolução de 30, lançado ainda naquele ano, cujas orelhas foram escritas por Tezuka Yamazaki, e a partir do qual o filme se baseou livremente. Cavalcante, 2013. Amônia Silva, 2008, em seu estudo sobre esse filme de Tezuka, faz uma discussão bastante profícua sobre o título Paraíba Mulher Macho, defendendo que se trata da extração do refrão, abre aspas, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, fecha aspas, da música Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que remete, por sua vez, à revolta da cidade de Princesa, isto é, aos conflitos políticos paraibanos de 1930, entre liberais, vinculados a João Pessoa, e conservadores, representados pelo coronel José Pereira, que remontam ao final da Primeira República. No entanto, a canção foi lançada nos anos 1950, como jingle político para a campanha ao Senado de José Pereira Lira, Silva, 2008. Tal música tanto remete à região, o pequeno estado da Paraíba, quanto ao corpo feminino. Ela evoca a situação de adversidade de retirantes da seca, em que havia, abre aspas, a debandada dos homens para outras regiões à procura de melhores condições.
a saudade provocada por este desterro, a situação das mulheres que, ao ficar, tinham que assumir também, na luta para sobreviver, os lugares considerados masculinos. Fecha aspas. Silva, 2008, página 24. A autora complementa que, embora a expressão tenha um sentido positivo para aquele contexto, também se refere à abordagem preconceituosa e pejorativa quanto à questão identitária, especialmente para depreciar as mulheres que não se submetem aos papéis que lhes são socialmente reservados. Idem. Na sinopse do filme de Tezuka, considerado uma superprodução ambientado na Paraíba dos anos 1930, consta que, em meio ao conflito entre a Aliança Liberal de João Pessoa e o Partido Republicano de José Pereira, surge Anaíde Beiris, provocando uma revolução, desta vez contra os costumes provincianos. Ela, uma mulher bonita, queria ter o direito de expor seus pensamentos, de amar livremente e de escolher a sua vida, além de escrever seus poemas. Envolve-se com o advogado e jornalista João Dantas, que é ligado a Zé Pereira. O grupo inimigo invade o apartamento do advogado, rouba o diário do casal e o divulga. O escândalo é inevitável. Dantas, para se vingar, mata João Pessoa no Recife. O fato é a gota d'água para a deflagração da Revolução de 30. Simões, 2005, página 78. Paraíba Mulher Macho ganhou diferentes prêmios em 1983. Prêmio de Melhor Filme do Festival de Brasília, Júri Popular, do Festival Cinema Ibero-Latino-Americano Biarritz, França, Grande Prêmio de Júri, e do Festival Ibero-Latino-Americano Huelva, na Espanha, Prêmio Especial do Júri, entre outros. Já Tânia Alves ganhou prêmios de Melhor Atriz no Festival Internacional Novo Cine Latino-Americano Havana, Cuba, e no Festival de Cartagena, Colômbia. O filme foi um sucesso de bilheteria, alcançando 1,3 milhão de espectadores. Simões, página 80. O filme obteve boa recepção crítica na mídia, inclusive para responder às críticas negativas que o filme recebera, seja em decorrência de sequências consideradas eróticas, seja porque familiares de Anaíde Beiris reclamavam danos morais em decorrência do perfil, supostamente não adequado, que a cineasta fez dela no cinema. Ao deslocar o foco da abordagem da Revolução de 1930, da macropolítica, como era comumente abordado, inclusive pela historiografia sobre o período, para os desdobramentos de embates morais, como o que teria mobilizado Dantas para o crime. Até o neto de João Pessoa recorreu à imprensa para criticar o filme, antes mesmo de assisti-lo. Residindo no Rio de Janeiro, ele sugeriu que Tezuka, abre aspas, voltasse para o Japão, fecha aspas. Classificou a cineasta de, abre aspas, Nisei desinformada, fecha aspas, e fez questão de publicar sua versão de Anaíde. Abre aspas, prostituta, filha de tipógrafo, uma professorinha qualquer. Fecha aspas. Lins, 1983, página 3. Mas João Pessoa Neto não foi o único a reagir dessa maneira. Na Paraíba, ocorreu igualmente um intenso e controverso debate na imprensa do estado sobre o filme, inclusive com a diretora e o escritor José Joffre presentes, após a sessão de estreia na capital. Um historiador chegou a interpelar se Anaíde poderia configurar como personagem histórica. Silva, 2008. No Jornal do Brasil, consta: de mulher macho, Anaíde Beiris não tem nada. Sensual, meiga e apaixonada, não pretendia ser revolucionária. Defendia o direito de acesso ao voto, de participar da vida política do país. Amou livremente a ponto de se envolver com um homem conservador, de cujas ideias discordava. Enfrentou pressões e preconceitos, mas não se entregou. Os 18 livros de história contemporânea da Paraíba não falam no seu nome. É relegada na escola, desconhecida por historiadores e tida como prostituta pela sociedade paraibana. Segundo o escritor José Joffre, abre aspas, não existe uma só mulher naquele estado com o nome de Anaíde, fecha aspas.
Lins, 1983, página 3. Na mesma matéria, Tezuka Yamazaki registrou, abre aspas, será que, depois do assassinato cultural que a sociedade patriarcal e conservadora da Paraíba cometeu contra a Anaíde, o problema agora se repete? Afinal, preconceito contra a obra de uma cineasta não deixa de ser também um assassinato cultural. Fecha aspas. Lins, 1983, página 3. Se a abordagem de uma temática clássica da história política do Brasil, a Revolução de 30, a partir de uma perspectiva privada, doméstica, incomodou certa crítica, o perfil libertário de Anaíde Beiris, que não se enquadrava ao papel de gênero predominante reservado às mulheres nos anos 1920 e 1930 e que se estendia aos anos 1980, mas, questionado pelos movimentos feministas, estarrecia ainda mais parte da crítica. Tal modelo, implicando questões de comportamento e de moral, também levou uma sobrinha de Anaíde a representar judicialmente Tezuka Yamazaki. Conforme mencionado, ela assinalou que, abre aspas, está revoltada com as cenas eróticas do filme, fecha aspas. Idem. A abordagem de uma personagem real, que existiu no cinema, mesmo que ficcional, envolve questões de natureza diversa, que escapam ao propósito deste texto. Ainda assim, vale mencionar que Tezuka alegou ter realizado uma ampla pesquisa para a realização do seu filme e que localizou um documento que atestava que Anaíde fora sepultada como indigente. Silva, 2008, página 30. Acrescente-se que a Anaíde do filme é uma construção, é uma visão possível. O filme, um olhar sobre Anaíde Beiris. O filme inicia-se mostrando uma manifestação pública de homens em um espaço urbano. Em posições adversárias, eles bradam palavras de ordem, discursam, gesticulam, soltam palavras de baixo calão, demarcando o espaço público da política como uma arena masculina. Instala-se, assim, o clima de disputa, em nível estadual, entre duas correntes partidárias, a Aliança Liberal e o Partido Republicano. Tudo ambientado em 1930. Em seguida, um grupo de policiais, conduzido por um homem à paisana, adentra uma casa, nos arredores daquele ambiente de manifestação, e passa a revirar armários, pastas, documentos em busca de algo. Um dos policiais mostra um livro para o encarregado da busca, dizendo que parece ser coisa de comunista. Outro homem, à paisana, adentra o lugar para averiguar se encontraram algum indício incriminatório. É aí que o responsável pela ação anuncia que se tratava de uma intervenção na casa de um advogado, a fim de incriminá-lo. Sem encontrar prova alguma de delito, mostra um livro de poesias e um álbum de retratos, que desvelavam intimidades de um casal. Na delegacia, retratos de nudez da mulher e alguns bem discretos do homem, além de escritos de poemas, ficam expostos ao público, que se amontoa à porta para ver, tecendo interjeições de escândalo. Um jornalista do Rio de Janeiro, que chega ao local, interpela a autoridade policial sobre se havia um mandado para realizar aquela devassa à casa do Dr. João Dantas, chamando a atenção, portanto, para o abuso de autoridade e o autoritarismo da ação, o que permite relacionar a contextos ditatoriais como aqueles que viriam com o Estado Novo, 1937 a 1945. E, anos mais tarde, com a ditadura civil-militar, 1964 a 1985. Essa é uma das passagens do filme que torna possível inferir a estreita relação entre passado e presente, inscrita no fazer cinematográfico. A câmera passeia pelo ambiente interno daquele espaço, percorrendo as cartas e retratos de nudez dos personagens, enfatizando a exposição da nudez do corpo feminino. Uma voz off masculina alerta, abre aspas, olha lá, pessoal, a rapariga do João Dantas, fecha aspas. Paraíba Mulher Macho, 8 minutos e 48 segundos. As pessoas aglomeradas na entrada da delegacia se voltam para Anaíde Beiris, que se aproxima, ocupando o quadro, enquanto a sua voz-over reflexiva indaga, abre aspas, por que vocês estão fazendo isso com a gente? Qual a nossa culpa? É porque amo João Dantas? Fecha aspas. O fotógrafo de reportagem se aproxima para registrar a imagem dela.
quando o jornalista diz para ele, abre aspas, não, não é ela que interessa, fecha aspas. Paraíba Mulher Macho, 9 minutos e 4 segundos. Tal sequência de abertura do filme encerra-se com um close-up nos olhos de Anaide, que lacrimejam. A opção de Tezuka Yamazaki, contudo, toma o tema que comumente interessa, a Revolução de 30, apenas como pano de fundo para contar a história de uma mulher desconhecida nacionalmente, mas que teve a vida inserida naquele contexto e, diretamente, imbricada a aqueles acontecimentos. Com isso, o filme permite estabelecer um diálogo com a perspectiva da história das mulheres e da microhistória, cujas abordagens apenas se iniciavam no Brasil, naquele princípio dos anos 1980. O filme é estruturado como um longo flashback, oferecendo passagens da trajetória de vida de Anaide Beiris. Entre várias sequências, destaca-se um momento da infância em que a menina Anaide, indiferente para com o rito da cerimônia de crisma da Igreja Católica, come a, abre aspas, hóstia sagrada, fecha aspas, que simboliza o corpo de Cristo. Em outra sequência de sua juventude como estudante da escola normal, repleta de energia criativa, ela escrevia e declamava poesias com desenvoltura e espontaneidade. Em uma dessas ocasiões, a declamação de um de seus poemas em sala de aula escandalizou a professora, que representava a moral tradicional e rígida da época. O poema em questão destacava o desejo feminino e o prazer do encontro amoroso, com um apelo erótico. Em outro trecho do filme, ainda estudante, Beiris decide se relacionar sexualmente com o namorado, sem pudor, afastando-se dos valores tradicionais de defesa da virgindade que prescreviam o sexo apenas após o casamento, especialmente para as mulheres. Note-se que, na sequência, Anaide interrompe o envolvimento sexual com o namorado, que fica contrariado, mas retoma o ato momentos depois, quando efetivamente decide realizá-lo. Outros temas também atravessam o filme. As questões sociais e de classe que impedem a contratação de Anaide Beiris como professora na escola normal, apesar de sua reconhecida competência, o trabalho como professora em uma comunidade de pescadores, em que se aplica o método de alfabetização dialogado com a realidade, em citação ao método de Paulo Freire, a violência física decorrente do estupro sofrido, entre outros temas, são encenados em diferentes sequências do filme. Em uma delas, adulta, a protagonista, indignada com os rigores medíocres daquela sociedade, mas determinada, entra em uma barbearia e corta os cabelos bem curtos, à la garçonne, em gesto de ruptura e de emancipação. Embora esse tipo de corte de cabelo para as mulheres fosse associado à estética de prostitutas no Brasil à época, ele consistia em uma moda parisiense e simbolizava nos Estados Unidos, após a Grande Guerra, a, abre aspas, nova mulher, fecha aspas, moderna que, abre aspas, corta seus cabelos, encurta as suas saias, vai trabalhar, economiza dinheiro, começa a assumir o controle de sua sexualidade e torna-se uma figura que precisava ser levada em conta pelas bilheterias do cinema. Fecha aspas. Mulvey, 1996, página 126. A personagem de Tezuka inscreve-se, pois, na perspectiva moderna das, abre aspas, novas mulheres, fecha aspas, que circulavam em Hollywood e em cidades europeias, mas também em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Paraíba, por que não? Naqueles idos de 1920. É o contexto de Pagu, de Tarsila do Amaral, de Maria Lacerda de Moura, entre tantas outras mulheres brasileiras que, provavelmente, podem ter confrontado os segmentos reacionários, defensores de valores morais, supostamente em defesa da família, alimentando o, abre aspas, sistema patriarcal, fecha aspas, de dominação masculina. Essa modernização dos costumes, experimentada especialmente por mulheres, era fortemente combatida pelos integralistas, naquele contexto de Anaide Beiris, e pelos apoiadores da ditadura civil-militar, 1964 a 1985, por ocasião da realização do filme. A, abre aspas, nova mulher, fecha aspas, reivindicava o direito ao desejo e ao prazer sexual.
não escapando ao cinema de Hollywood naqueles anos. Filmes passaram a mostrá-las, mas de maneira ambivalente, conforme destacado por Lauren Rabinowitz. De um lado, abre aspas, faziam o jogo do novo discurso sobre a sexualidade feminina, e de outro, construíam o corpo feminino como objeto do olhar erotizado. Em outros termos, recuperavam o desejo feminino, mas o colocavam a serviço do patriarcado. Fecha aspas. Apud, Mulvey, 1996, página 127. Vale salientar ainda que a protagonista de Tezuka Yamazaki não é completamente ficcional. Anaíde Beiriz existiu, e o filme resultou de muita pesquisa histórica, conforme assinalado acima. Desse modo, é como destacou Flávia Esteves. Tezuka teria, portanto, construído uma Anaíde possível, a partir dos fragmentos de sua trajetória que encontrara. E muito de suas próprias percepções havia sido incorporado a estes pedaços de lembranças. Tais recordações se referiam, sobretudo, a um olhar seletivo a partir do presente, mas que guardava como referência também a época em que a personagem vivera e o sentido de suas experiências naquele contexto. Esteves, 2013, página 216. Em relação à sexualidade feminina, mais especificamente, Paraíba Mulher Macho nos oferece 3 sequências consideradas eróticas de Anaíde Beiriz e João Dantas. 2 internas, na casa de Dantas, e outra externa na praia. Não se trata de cenas gratuitas. Não são imagens estritamente comerciais de atos sexuais. Trata-se de cenas trabalhadas esteticamente, contextualizadas na trama que mostram, isto sim, o desejo e o prazer da personagem feminina. Isso não era comum nem mesmo em outros filmes do cinema de mulheres no Brasil, nos anos 1970, acarretando incômodo para certa audiência. A relação amorosa de Anaíde e João Dantas se desenrola em várias cenas de festa, sarau, sensualidade e sexo. No entanto, o encontro deles nunca acontece no campo da política. Ela é uma sufragista, que defende mudanças na legislação para garantir o voto feminino e também regulamentar as relações de trabalho. Nessa esfera, a relação entre eles se desestabiliza e Anaíde chega a ser agredida fisicamente por Dantas. Ela opta pelo silêncio quando o tema da conversa com ele é política, como uma estratégia para evitar conflitos, o que desvela uma das contradições dramáticas do filme, mencionada pela própria Tezuka Yamazaki. Esteves, 2013. Uma das sequências que exibe a relação sexual entre o casal resulta de uma reconciliação, após a separação decorrente de um desentendimento político. Para Alômia Silva, em tal sequência, Anaíde, abre aspas, protagoniza uma cena de sexo que tem o poder de emudecer a plateia, como voyeurs que olham pelas telhas o mais íntimo do casal. Ela o toma por cima e seu corpo preenche a tela e os sentidos de quem vê. Fecha aspas. Silva, 2008, página 35. Nesses termos, para a referida autora, dada a centralidade que o corpo da personagem de Tezuka adquire no filme, Anaíde, abre aspas, se torna na tela de cinema um corpo manifesto. Ela é construída como a protagonista de um jogo político em que se reivindica, para as mulheres, o direito não só de amar quem escolhe, de fazer sexo e sentir prazer, mas de expressar essas escolhas, de publicizá-las e, desse modo, de ocupar espaços, inclusive o do seu próprio corpo. Fecha aspas. Idem. Com esses traços considerados ousados, especialmente em se tratando de uma mulher, a personagem rompe com o modelo de donzela casta e recatada, preparada para o matrimônio e a procriação. Um ideal difundido tanto nos idos de 1920 e 1930, quanto nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil. A personagem se alinhava, sim, às ideias feministas da segunda onda, que criticavam o denominado patriarcado e defendiam o direito das mulheres às, abre aspas, políticas do corpo, fecha aspas, especialmente em relação ao prazer. Paraíba Mulher Macho filia-se, portanto, à perspectiva do cinema de mulheres no Brasil. E, apesar de desenvolver uma narrativa cinematográfica
que visava ao público, não deixou de provocar o olhar, por meio da inserção de imagens de uma baleia, um mamífero singrando o mar em 3 momentos do filme, fazendo lembrar os desenhos de animais marítimos em O Anjo Nasceu, 1969, de Júlio Bressani. Talvez resida aí um aceno de contracinema de Tezuka Yamazaki. Patrocínio MGS. Realização Le Petit e Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, através da Lei Paulo Gustavo. Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.